Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior da hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial. Caro cidadão, seja bem-vindo ao Radiografia Judicial. Os candidatos vencedores do concurso curricular para o provimento de 8 vagas de juízes conselheiros para o Tribunal Supremo e de 4 vagas de juízes conselheiros para o Tribunal de Contas serão conhecidos esta semana. Os relatórios finais de avaliação dos 2 concursos curriculares para o provimento de vagas no Tribunal Supremo e no Tribunal de Contas foram aprovados durante a sessão ordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, realizada na passada sexta-feira, que foi presidida pelo venerando juiz conselheiro presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. João Leonardo, e testemunhada pela veneranda juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, Dra. Laurinda Cardoso, e pelo venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal de Contas, Dr. Sebastião Gunza. Nos termos do artigo 13º do regulamento de ambos os concursos, os relatórios finais serão publicados na página oficial do Conselho Superior da Magistratura Judicial e no Diário Público. O plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial deliberou a publicação dos relatórios no início desta semana. Seguimos com outras no seu Radiografia Judicial. Os órgãos que intervêm na administração da Justiça, a nível da jurisdição do Tribunal da Comarca de Belas, defendem o reforço dos atos de coordenação administrativa interna como medida para a redução do excesso de prisão preventiva e a sobrelotação das penitenciárias. O que nos leva a este encontro é analisar atos administrativos internos entre os 3 órgãos do Tribunal, incluindo aqui o Ministério Público e os Serviços Prisionais, para que, de certa forma, evitemos os excessos de prisão preventiva e a superlotação das penitenciárias. De acordo com o presidente do Tribunal da Comarca de Belas, meridíssimo juiz de direito Dr. Edson Liz, as principais dificuldades estão relacionadas com a resposta tardia aos ofícios remetidos pelo Tribunal, a morosidade no cumprimento dos mandados de soltura e o tratamento dispensado aos funcionários judiciais nas diligências realizadas junto das cadeias. A coordenação entre as várias instituições da administração da justiça, as respostas nos ofícios, o cumprimento dos mandados de soltura, criar mecanismo de afinar as práticas já existentes que temos tido diariamente e que, consequentemente, cumpridas a rigor, conseguimos evitar os excessos de prisão preventiva, conseguimos resolver os excessos das superlotações das penitenciárias e evitar com que os arguidos passem por vários constrangimentos. Era o presidente do Tribunal da Comarca de Belas, meridíssimo juiz de direito Dr. Edson Liz, sobre a articulação entre os órgãos que intervêm na administração da Justiça na jurisdição do Tribunal da Comarca de Belas para a redução do excesso de prisão preventiva e a sobrelotação nas cadeias. O Tribunal da Comarca de Viana retomou hoje o julgamento dos cidadãos Álvaro Ungo Francisco, motorista, e Raul Teixeira, segurança, acusados da prática dos crimes de roubo qualificado e condução perigosa. Segundo o Ministério Público, os arguidos terão arquitetado um assalto enquanto transportavam uma quantia de 12 milhões e 500 mil kwanzas pertencente à empresa onde trabalhavam. Acontece que os arguidos, por causa dos baixos salários, arquitetaram um assalto no dia 7 de agosto do transato ano, por volta das 12 horas, quando se faziam transportar de avultadas somas monetárias no total de 12 milhões e 500 mil kwanzas. Saindo da loja denominada Valme.dea, localizada no bairro Ojeenda, no município do Kazenga, propriedade da senhora Valquíria Lourdes Campos Jacinto, dirigindo-se para a sede da empresa Hora Lesada, localizada no distrito urbano do Benfica, município de Belas. A bordo da viatura de marca Hyundai, modelo Sonata, os arguidos, como tinham acertado o roubo uma semana antes, haviam contratado outros indivíduos e um deles apenas identificado
identificado por Guimarães, e este recrutou mais 2, que se encontram em fuga, conhecidos apenas por David e José. O julgamento está a ser conduzido pela meritíssima juíza de direito, doutora Eva Amado. O Ministério Público é representado pelo procurador, Dr. Manuel dos Passos, e a defesa está a cargo dos advogados Domingos Manuel José e Baurílio Simão. E dos julgamentos não é tudo. A segunda sessão do julgamento dos cidadãos Gelson Manuel Quintas, conhecido por Mangenas, e Clemência Suzete Vumbi, acusados pela defesa do general Eugênio César Laborinho da prática dos crimes de calúnia e difamação, acontece no dia 29 deste mês, sexta-feira, a partir das 10 horas, no Tribunal da Comarca de Luanda, Palácio Dona Ana Joaquina. A acusação particular, lida pelo representante do ofendido, Dr. Alcénio Cristóvão, o general Eugênio César Laborinho aponta que os arguidos terão recorrido às redes sociais e a diversos portais e sites na internet para disseminar informações que alegadamente apontavam que o antigo ministro do Interior, na companhia do comissário de investigação criminal e ex-diretor-geral adjunto do Serviço de Investigação Criminal SIC, Fernando Reciado, eram traficantes e barões de droga em Angola. O ofendido e queixoso, senhor general Eugênio César Laborinho, nunca conheceu em momento algum os arguidos. Esse facto, remetidos na lógica e na ciência, deixa claro que os arguidos premeditaram os crimes, antes organizaram-se, municiaram-se com sofisticados meios de disseminação em massa das cenas das calúnias, injúrias e difamação que fizeram reiteradas vezes contra o ofendido e lesado, chamando e acusando com as mais feias palavras ou adjetivos de que o ofendido é uma pessoa de mal, é um criminoso, que na companhia do ex-senhor comissário de investigação criminal, Sr. Fernando Reciado, ex-diretor-geral adjunto do Serviço de Investigação Criminal, são traficantes, são os barões do tráfico de drogas em Angola, conforme provam os recortes escritos extraídos das suas páginas nas plataformas TikTok, Facebook e outros, com destaque à página TikTok Casal Mangenas. Os acusados socorreram-se ainda dos portais de notícias e com alguns sites para reiterarem as cenas de calúnias, difamação. Devem os arguidos serem condenados em cúmulo jurídico da seguinte maneira, do ponto de vista da assistência. A linha A, ao arguido Gelson Manuel Quintas, TCP Mangenas, requeremos ou promovemos aqui que seja, no final de tudo, condenado a pena única de prisão maior de 8 anos e de forma efetiva. Para a arguida Clementina Suzete Vumbi, TCP MAN, igualmente promovemos e requeremos que a mesma seja condenada a pena de prisão maior efetiva de 8 anos de prisão. Finalmente, porque a lei prevê, e mais do que isso a Constituição da República, devem os arguidos serem condenados no pagamento de uma indenização a favor do ofendido e lesado não superior a 5.500.000 kwanzas cada um dos arguidos. Prossegue nesta sexta-feira, pelas 10 horas, o julgamento dos cidadãos Gelson Manuel Quintas, conhecido por Mangenas, e Clemência Suzete Vumbi, acusados da prática dos crimes de calúnia e difamação contra o general Eugênio César Laborinho. Estatística processual. A produtividade dos tribunais em números no seu Radiografia Judicial. Cerca de 156 processos de julgamentos estão agendados para esta semana nos tribunais de comarca da Província Judicial de Luanda. O Tribunal da Comarca de Belas tem agendados 52 julgamentos, dos quais 2 de crimes sexuais, 3 de crimes contra a vida, 17 de crimes contra a propriedade, 7 de crimes contra o património, 1 de crime contra a segurança dos transportes, um julgamento de crime contra a ordem e tranquilidade pública e outros 21 crimes diversos. Na sala de família estão agendados 38 julgamentos, sendo 24 de regulação do exercício da autoridade paternal, 10 de divórcio, 1 de ação de prestação de alimentos e 3 de outras ações. No Tribunal da Comarca de Luanda, Palácio Dona Ana Joaquina, estão agendados 32 julgamentos, sendo 6 de crimes sexuais, 5 de abuso sexual, 1 de agressão sexual, uma audiência de crime contra a vida, 2 audiências de crimes contra a integridade física, 2 audiências de crime de ofensa grave à integridade física, 11 audiências de crimes contra a propriedade, com 7 de roubo qualificado,
1 de furto qualificado e 2 de abuso de confiança. Está ainda agendada uma audiência do crime de dano e outra do crime contra o património. Já a Sala Criminal do Tribunal da Comarca de Viana tem agendadas para esta semana 34 audiências, 4 audiências relacionadas a crimes sexuais, 5 de crimes contra a vida, 3 de crime contra a integridade física, 14 de crimes contra a propriedade e 3 de crimes contra o património e 5 diversos. Pedagogia Judicial. O que você quer saber, nós respondemos aqui no Radiografia Judicial. Caro cidadão, sabe como são aplicadas as molduras penais a um arguido acusado de vários crimes julgados num único processo ou em processos distintos quando estes crimes foram praticados antes da primeira condenação com trânsito em julgado? O meritíssimo juiz de direito, Dr. Idalécio Nobre, responde. Em obediência aos termos legais da legislação aplicável, que é o Código de Processo Penal, o Código Penal angolano, como é que funciona na prática? Se os crimes forem julgados num mesmo processo, o tribunal aplica aquilo que nós denominamos cúmulo jurídico direto. O tribunal avalia cada pena, fixa uma base e determina uma pena única. Se forem julgados em processos diferentes, mas os crimes forem cometidos antes da primeira condenação com trânsito em julgado, o tribunal compete para a última condenação, unifica as penas. Temos o respaldo legal nos termos do artigo 80 e seguintes do Código Penal. No artigo 80 temos o concurso efetivo de crimes, que ocorre quando uma pessoa pratica vários crimes antes de ser condenado com o trânsito em julgado pelo primeiro. Temos então o cúmulo jurídico, que são as penas de prisão, são unificadas numa só pena que não pode ultrapassar os limites legais. Acima dos, agora 24? 24 anos. 24 anos, pena maior. Extraordinariamente de 30 anos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Radiografia Judicial. Nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser, no mesmo canal, na mesma sintonia e na mesma rádio, Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior na hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial.